Programa Frente a Frente. Esporte, política, economia, ciência, fé, família, saúde e muito mais. Programa Frente a Frente. Sempre uma entrevista que certamente lhe chamará a atenção. E hoje com a apóstola Noemi Torres. Quero dar bom dia a todos os ouvintes. Muito agradecido à apóstola Noemi, que nos atende do nosso primeiro programa, Frente a Frente com o Pastor Brito. A apóstola Noemi, que está aqui conosco nesta manhã, brilhantando o nosso programa, nasceu em Nerópolis, aqui em Goiás mesmo, na adolescência. Seus pais já mudaram para a cidade de Anápolis, onde viveu até se casar com 22 anos. Morou em várias cidades, juntamente com seu primeiro esposo, Valdemar Henrique Torres. Criaram o Ministério Elo Conjugal, que durante 25 anos, teve seus ensinamentos aplicados no aperfeiçoamento dos relacionamentos entre casais. Neste período, eu a conheci muitas vezes nós trouxemos no início do nosso ministério aqui no Itatiaia, ainda quando nós éramos tenda. A senhora morava juntamente com o seu primeiro esposo em Brasília. Ela cursou a faculdade teológica e mais tarde mestrado em teologia. Pastoreou a Igreja Luz para os Povos no Jardim Guanabara e depois passou como bispo a supervisionar igrejas. Em setembro de 2015 foi consagrada apóstola. Tem 3 filhos, casados com mulheres de Deus, graças a Deus, né, apóstola? Que abraçaram a obra ao lado deles. E é presenteada hoje com 7 netos, que são seus tesouros. Casou-se no dia 3 de janeiro de 2015, seu segundo casamento, certo, né? Porque o nosso amado pastor Valdemar foi chamado pelo Senhor, e a senhora então abandonou a sua viuvez nesse período, não é? Casando-se com o apóstolo Sinomar Fernandes da Silveira, e que se misturou à família, ficou a coisa mais linda, ficou uma família grande, e agora tem se dedicado ao ministério apostólico, sentindo feliz, grata ao Senhor por estar visitando muitas igrejas. Estou lendo isso aqui, pessoal, eu estou lendo a bio da nossa apóstola Noemi, que eu peguei no site do Ministério Luz para os Povos. Inclusive, vocês podem visitar o site do Ministério Luz para os Povos, com muitas informações ali, né, apóstola? Sim, muitas informações, é atualizado semanalmente, vale a pena. E eu fui lá e peguei, rápido, sequestrei esta bio aqui para fazer essa surpresa. E nós estamos aqui no Frente a Frente, todo mundo sabe que nosso programa vai ser um ping-pong, um bate-bola, um levantar, que é para a apóstola Noemi rebater, com algumas perguntas extremamente importantes, principalmente para a Luz para os Povos Itatiaia. A nossa igreja é uma igreja que vem se renovando há muito tempo, várias pessoas já passaram por aqui, já saíram daqui, e hoje nós temos uma comunidade quase que nova, né? Uma comunidade nova que não conhece tanta história. Eu coloquei algumas perguntas aqui e não sei se o nosso tempo será suficiente para que a senhora possa responder tudo. Eu coloquei em alguns aspectos, pessoal, ministerial, relacionamento, o como está sendo a vida da senhora nessa pandemia, na política e no mundo. Então vamos tentar fazer alguma coisa bem legal para que todos possam ter uma visão geral de quem seja a nossa apóstola Noemi Torres e o que ela significa para a Luz para os Povos Itatiaia. Então você que está ligadinho conosco na Web TV, desculpa, gente, Web Rádio Família Luz, é porque nós temos também o Web TV, na nossa Web Rádio Família Luz. Então vamos começar, ok? Ok. Fica muito à vontade para responder da maneira como a senhora quiser, no tempo que a senhora quiser. A primeira coisa que eu coloquei é o aspecto pessoal. E como nós lemos aqui na bio da senhora que a senhora teve o primeiro casamento com o Valdemar e depois de ficar viúva por alguns anos, a senhora contraiu o casamento com o apóstolo Sinomar Fernandes da Silveira. A minha pergunta, talvez assim, a mais curiosa de todas, é quais os bônus e os ônus de um segundo casamento por viuvez? Bom, eu estou muito honrada de estar aqui, primeiramente, muito mesmo, é um prazer enorme, porque você sabe que aqui a igreja do Itatiaia mora no meu coração, como você mesmo disse. Obrigado. Aí, há muitos anos, né? Bom, eu posso falar do meu casamento, eu não posso falar de ônus e bônus de todo o casamento por viuvez, que cada casamento é um, não é? Mas no meu casamento, eu não casei porque eu estava me sentindo sozinha,
Eu não casei porque eu estava querendo ter um marido. Eu era bem resolvida e eu era feliz sozinha. Sabe? E eu casei porque era com o Sinomar. Se fosse com outro, eu acho que eu não casaria. Como durante a minha viuvez tiveram algumas oportunidades assim que eu fui descartando sem nem conversar. Mas com ele foi diferente, porque Deus já havia me falado e foi uma experiência muito forte. Eu tinha voltado de um evento que eu tinha ido falar para casais, e naquele dia eu não me senti habilitada para falar para os casais. Eu me senti que eu já estava meio que ultrapassada por estar sozinha já há 9 anos. 9 anos? Uau! Então, eu falei com Deus durante a viagem, assim, voltando de noite, eu falei com ele que eu não queria mais, eu achava que eu estava desatualizada e tal, para falar com casais, que ele desse um jeito para mim, talvez eu falar só para mulheres, alguma coisa. Eu fui conversando com Deus, assim, de uma forma muito livre. E quando eu cheguei em casa, era por volta de 2 da manhã, e eu estava assim, um pouco cansada quando a gente chega de viagem. Eu deitei, assim, me relaxando para o sono chegar. E quando eu estava naquele momento assim, bem relaxada, eu senti como se alguém tivesse deitado junto comigo. Uau. E eu ouvi a voz falando comigo assim: eu não vou te mandar sozinha mais para esses lugares. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E foi assim, muito incrível. E eu levantei, escrevi na minha agenda o dia para eu não esquecer, era exatamente 8 de agosto. E aí, então, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Ou eu vou casar novamente, ou então Deus vai realmente mudar meu ministério, né? Porque ficou uma coisa assim meio... reticente, né? Isso, não vou te mandar sozinha. Sozinha. Quer dizer, ou não vou te mandar mais... Ou não vou te mandar mais, ou alguma coisa vai mudar. E quando ele veio conversar comigo para nós nos casarmos, eu lembrei, essa voz, eu não podia esquecer dela nunca, e não esqueço, e nunca vou esquecer. Porque eu senti que era a voz do Espírito Santo mesmo falando, era voz audível, voz masculina, suave, como quando você está conversando na cama com alguém, sabe? Exato. E aí, então, eu lembrei disso, eu falei, e agora, hein? Que situação, eu não posso desobedecer aquela voz, sabe? E aí, ele mostrou para mim uma lista que ele tinha feito para a mulher que ele queria para se casar, sabe? Ah, ele desenhou o perfil. Ele desenhou. É incrível, né? Exigente. E ele colocou tudo lá e ele falou, Noemi, olha, nessa lista aqui você se encaixa praticamente em todas, só que ele tinha colocado uma idade um pouco menor que a minha, sabe? Nessa eu não me encaixava. Então, mas o que é mais interessante nessa lista é que eu vi que ele tinha feito a lista no dia 8 de agosto, na madrugada. Meu Deus. Aí foi muito forte, né? Foi muito. Então, nós nos casamos. E eu sabia que tinha ônus e bônus. E o ônus, ter um marido é muito bom, é muito bom ter, assim, a pessoa que corre os riscos da sua vida, porque antes eu corria os riscos sozinha, aí agora eu tinha alguém, né? E é muito bom ter a companhia. Ele é uma pessoa muito boa para se conviver, muito agradável, muito calmo. Isso é uma coisa que eu acho uma qualidade fora de série. É um homem de Deus com um comprometimento muito grande com o Senhor, uma intimidade muito grande com o Senhor. Então, tudo isso é maravilhoso. Mas tem o bônus também, porque nossa família é muito grande, eu tenho 7 netos, ele tem 7 netos também, eu tenho 3 filhos, ele 3 filhos, 3 noras, ele 3 noras, tudo assim, muito igual. E dobrou a família de um dia para o outro. Agora eu virei sogra de 6 noras. De uma hora para outra a família duplicou. Isso não é brincadeira. Não, e a frequência na casa agora aumenta, né? Nossa, a frequência na casa, mas
Eu falo assim, brincando, que isso é maravilhoso, são noras de Deus. Amém. E gente muito bem resolvida também, já com a sua própria Graças vida, né? Ninguém está começando na vida agora. Pegou Mas todo mundo já na eu estrada. herdei um ministério também nesse casamento, né? Que é muito pesado, tudo é muito pesado. Então, a vida tem que ser muito cuidadosa. Exato. O tempo todo. Então, isso pode ser o bônus e também, ao mesmo tempo, se torna ônus. Nós temos, eu creio que nós temos outros viúvos dentro do nosso Ministério Luz para os Povos, que hoje está crescendo cada dia mais. Louva a Deus pelo crescimento que o Ministério Luz para os Povos está tendo nesses últimos anos. Eu acho que foi esse casamento. Esse casamento trouxe um crescimento maravilhoso no Ministério Luz para os Povos. E eu acredito que nós temos outros viúvos e outras viúvas dentro do Ministério. A pergunta que eu faço é, qual conselho a senhora daria para os viúvos? Se teria que esperar algo da parte de Deus, como foi a tua experiência pessoal, ou a senhora acha que os viúvos e as viúvas merecem um novo matrimônio? Às vezes eu vejo nas redes sociais, às vezes os filhos criticando os pais que são viúvos por estarem querendo contrair novas núpcias. E eu penso, esses filhos não sabem de nada. Porque eu acho que todo mundo merece amar, independente da idade que tenha, merece uma companhia, merece sonhar. Enquanto existe sonho, existe vida. A hora que os sonhos param, a vida parou também, né? Então, eu acho que eles devem, sim, principalmente os pastores, por exemplo, quando eles ficam viúvos, eles precisam contrair novas núpcias, porque eles são homens públicos e eles ficam muito expostos. E isso é muito ruim para ele, torna a vida mais difícil ainda, né? E as mulheres também, elas às vezes são bastante carentes, elas gostam muito de ter alguém. Mas é preciso ter cuidado, porque não é qualquer pessoa que serve para ser o companheiro. Então, não precisa ter uma experiência como eu tive, mas precisa ter muito cuidado, porque errar num segundo casamento seria uma falta de inteligência muito grande, porque já tem uma experiência de vida, né? Não tem essa chance. Se errou, vai ser pesado. Então é preciso pensar direito. Agora, esse conselho que a senhora dá não é somente para pastores ou pastoras viúvas. Não. Isso é de modo geral. É de modo geral, viúvos e viúvas do Ministério Luz para os Povos. Isso é de modo geral. Pensem bem para não dar um passo errado. Exatamente. Agora a senhora, de bispa do Ministério Luz para os Povos, a senhora deu um salto aí para ser apóstola do ministério e vice-presidente do ministério. O que significa isso para a senhora ser não somente apóstola, como também vice-presidente de um ministério que é grande e cresce cada dia mais? Assim, no nosso estatuto, a esposa do apóstolo, no caso eu, se torna ainda, o estatuto é assim, vai haver algumas mudanças, mas ainda é assim. A esposa automaticamente se torna vice-presidente. Para mim foi uma honra muito grande, mas não deixa de ser uma responsabilidade também enorme, porque eu cheguei sem estar pensando em me casar, e muito menos em me tornar apóstola, muito menos em me tornar presidente, vice-presidente. Foi muita coisa. E aí, então, a responsabilidade é muito grande. Mas eu me vejo como auxiliar dele. Então, isso me ajuda, porque eu não me vejo assim, eu sou a vice-presidente, as decisões, as coisas, eu me vejo como auxiliar dele. E eu vejo essa proteção nele. E se eu tenho um passo a dar e eu acho que aquele passo é perigoso, eu estou apoiada nele, sabe? Quem vai dar o passo é ele. É isso aí, gente. Nós estamos hoje com a nossa apóstola Noemi Torre, nossa vice-presidente do Ministério, com muitas informações
maravilhosas para nós. Eu quero que você continue aí presente na audição do nosso programa. Nós vamos tomar um cafezinho e logo mais a gente volta. Um abraço e até mais. Voltando aqui com vocês, nós estamos aqui frente a frente com a apóstola Noemi Torres. Nós estamos falando, apóstola, sobre o ministério. A senhora tem noção, é claro que tem, mas eu sei porque é muito dinâmico, cada dia aumenta e às vezes temos alguns problemas para ser resolvido no ministério. A senhora tem noção de quantos bispos e pastores e membros nós temos no ministério hoje? Os bispos eu sei, são 24 casais. 24 casais. Isso. Agora, os pastores, eu até queria ter olhado, mas eu me esqueci, sabe? Eu me esqueci de olhar. E membros também, só existe estimativa, não existe, ainda mais depois da pandemia, nós precisamos rever isso. Mas, por exemplo, só na África, o pastor Jacinto estava falando conosco que tem por volta de 10 mil pessoas. Porque lá nós temos 150 igrejas em Moçambique, e como tem igrejas maiores, igrejas menores, aí ele fez uma estimativa de uns 10 mil. Uau! Glória a Deus! E eu estive lá, apóstola. Eu me lembro. Nós com um grupo, nós fomos até Moçambique e tivemos ali o privilégio de ajudar naquela obra. Deixamos ali um prédio construído em Nampula. Foi o Ministério Luz para os Povos do Itatiaia, a igreja de Itatiaia, que assumiu toda a responsabilidade, e deixamos ali um prédio pronto, erguido, para 250 pessoas, sob o cuidado do nosso... bispo, né? Bispo Jacinto. Ele é pastor? Ele é pastor. Ele é pastor, ele né? é pastor. Pastor Jacinto. E na realidade, ele é um pastor que é um apóstolo, né? Porque ele é o que mais abriu igreja. Exato. E essa é a função, né? E supervisiona. Ele tem uma organização muito grande, ele tem os pastores supervisores, ele é bem organizado, sabe? Então, ele é um pastor diferenciado. Me perdoe, eu esqueci, foi o nome da esposa dele. Rainha. Rainha, exatamente. Eu ia chamar de princesa, mas eu ia dar errado aqui, não. Rainha. Tá um nível diminuindo a patente. Não, é isso mesmo. Agora, apóstolo, só para que principalmente os membros aqui da Luz para os Povos de Itatiaia, mas nós sabemos que está sendo ouvido pelo Brasil e mundo a nossa rádio, nossa web rádio vai ser uma bênção em nome de Jesus, não somente para esta igreja, como também para todo o ministério. A senhora poderia nos dar uma noção do que a senhora pensa para o ministério nesses próximos 5 anos? Sim, assim, nós temos um alvo para 7 anos, é o nosso alvo. Nós queremos chegar a 1.200 igrejas, sabe, nesses 7 anos. E ainda está um pouco... sim. Então, nós temos 1/3 disso. Nós temos 1/3, por volta de 400 igrejas. Então, nós temos este encargo. Mas a gente tem incentivado as igrejas, porque se cada uma abrir 2 ou 3 igrejas, nós vamos até ultrapassar esse número, não é? É um trabalho que, se pensando por uma pessoa, parece gigante, mas ser repartido entre 400 igrejas. Isso, exatamente. Então, esse é nosso alvo em termos de número de igrejas. Nós estamos já fazendo algumas reuniões com alguns bispos para nós também mudarmos algumas coisas no estatuto para que as pessoas que forem dar continuidade no ministério, porque daqui 7 anos nós vamos parar, sabe? E para que o ministério tenha condição de continuar e continuar crescendo e continuar desenvolvendo. Glória a Deus. Então nós temos assim alguns projetos, alguns alvos também para obra social. Nós temos muitos alvos. Agora, apóstolo, algo mais particular dentro de uma administração interna do Ministério Luz para os Povos. Nós sabemos que em várias empresas, eu já trabalhei em algumas empresas grandes, né? Já trabalhei em banco. Há dentro da quantidade imensa de colaboradores, muitas crises internas, muitos conflitos internos. É diferente em um ministério, ou em um ministério também tem conflitos internos para ser resolvidos?
conflito entre pensamentos, ideias, sonhos, alvos, projetos, ou tudo é assim a mil maravilha? Então, assim, o que nós temos tido cuidado de orientar os pastores, principalmente, é para que mudem a forma de liderança, porque até algum tempo atrás, a liderança dos pastores era uma liderança bem piramidal, sabe? De forma que o pastor resolvia tudo e as camadas inferiores da pirâmide, vamos dizer assim, só para entender, iam executando o projeto que estava na cabeça daquele pastor. E isso trazia muita insatisfação, trazia muita divisão de igreja, porque às vezes os líderes não concordavam com a decisão daquele pastor. Hoje nós temos orado para que isso mude e nós temos também dado orientação e temos mudado também. Nós, como líderes, nós temos feito uma liderança mais relacional. Então nós temos hoje uma comissão de bispos que a gente reúne frequentemente. Cada decisão simples que eram tomadas sem a orientação de ninguém antes, hoje são tomadas em conjunto. Porque quando nós tomamos decisões assim, estas questões que você citou, elas diminuem bastante, porque hoje a própria cultura exige um relacionamento mais participativo. Até os pais precisam disso com as crianças. Os pais hoje não são aqueles pais que falam, você faz porque eu mandei. Ele tem que conversar com o filho e explicar por que o filho vai fazer isso. Então, nós também, como líderes, temos obrigação de mudar, porque o mundo mudou e nós precisamos mudar. Conflitos, eles existem, mas eles existem em menor escala quando é feito assim. E também ele é mais fácil de resolver, porque está ali em volta da mesa. Exato. Agora, essa entrevista que nós estamos fazendo aqui com a senhora, nós estamos em um momento de pandemia no mundo, né? No Brasil, no mundo. E tivemos altos e baixos nessa pandemia, tivemos momentos muito difíceis nessa pandemia, Verdade. Principalmente na nossa região, Goiânia, Goiás, mas parece que agora as coisas têm se normalizado. Eu gostaria de saber, com relação à pandemia, como que o ministério tem lidado com relação à pandemia entre o ministério, pastores e igreja? A senhora tem deu alguma direção, recebeu alguma direção? Como que o ministério tem lidado com tudo isso? Sim, o ministério fez questão de obedecer às leis, ele fez questão. Mas eu acho assim que às vezes os políticos, as autoridades do país não entendem o quanto a igreja faz uma obra grande. Exato. A obra social da igreja é maior do que a do governo. E nesse tempo de pandemia, as pessoas não passaram fome. Exato. Porque as igrejas se mobilizaram, ajudaram. Também não passaram falta de medicamentos, porque as igrejas ajudaram. Exato. E também nem de hospitais, porque a gente tem muito relacionamento e se tinha uma pessoa que estava sem vaga no hospital, a gente já fazia aquela mobilização e a pessoa tinha o hospital. E foi muito bonito ver o amor dos irmãos, a unidade para ajudar. Isso mesmo. Foi muito bonito. E nós passamos por ela, perdemos alguns pastores, alguns membros também. Na forma mesmo, nós perdemos um pastor muito querido, que deixou todo mundo muito abalado, né? Nós perdemos a sua mãe, né? Que era uma pessoa também queridíssima mesmo, e muitas outras pessoas, mas é fatalidade do momento. Mas no que podemos fazer e do que estamos ainda fazendo, né? No que podemos ainda fazer, nós estamos fazendo. Estamos caminhando. Né? Estamos caminhando. Não caminhando. podemos dizer que acabou. Talvez a gente esteja menos assustado. Os psicólogos também, nós temos um grupo de psicólogos. Isso é muito importante. Eles têm já um protocolo para atender as pessoas que passaram por
uma dificuldade aí emocional, alguma coisa assim, e a gente manda os pastores principalmente, sabe? Os pastores são atendidos, ele escolhe, nós temos um grupo de psicólogos, nós damos os nomes, qual que ele gostaria, se queria um psicólogo homem, um psicólogo mulher, e nós damos esse apoio também. Nós como igreja aqui do Itatiaia, foi um momento muito importante para que a igreja demonstrasse o que significa ser família. Isso. Nós temos um slogan, que eu acho que não sei, eu penso que nós fomos o primeiro do ministério a termos esse slogan, Família Luz. E nós realmente fizemos valer esse nome família, porque foi um momento de muito compartilhamento, de muito amor. E eu fico feliz que não foi somente algo da família Luz Itatiaia, mas isso foi algo do ministério todo. Até as igrejas não podemos pequenas. falar de outros ministérios, mas do nosso podemos falar, né, que foi um momento muito especial. Apesar de que eu acho que o povo evangélico em geral, ele se mobilizou bastante. Exato. A gente vê exatamente isso, aquilo que a senhora falou, né, que foi um momento também até do próprio governo ver o que significa as igrejas evangélicas no Brasil. Nós vamos falar do Brasil e nós falamos aqui em Goiás, porque nós soubemos lidar muito bem com isso, obedecendo todos os protocolos, e nós não vimos nenhuma igreja sendo fonte ou lugar de aumento de Covid ou qualquer coisa nesse sentido. Sim, não tivemos notícia disso na vida das igrejas. Bom, saiamos desta questão de pandemia, porque se nós ficarmos falando isso o tempo inteiro, parece que traz até um sentimento de pesar. Eu queria falar um pouco de política. Podemos? Podemos. Eu vou falar um pouco de política porque agora temos descoberto que precisamos encarar a questão política, não somente em nosso estado, como também no Brasil. E a gente tem visto, apóstolo Noemi, que existe uma polarização hoje. Direita, esquerda, conservadores e não conservadores. A senhora consegue fazer uma diferença para nós? Aonde nós estamos? Aí, onde a igreja se encontra? A igreja está na esquerda, a igreja está na direita, a igreja está como conservadores, ou existe diferença entre conservadores e cristãos? A senhora poderia dar uma palavra para nós sobre isso, por favor? Essa semana eu estive até num simpósio tinha 7 ministros, todos evangélicos, e o presidente também, sabe? E eu pude beber cada palavra que foi falada ali e agradecer ao Senhor, porque isso é um sonho, sabia? Ter 7 ministros evangélicos. Uau. Isso é um sonho. Exato. O Brasil, nos anos 70, você falou aí que eu casei nos anos 70, ele tinha 7% de evangélicos. Meu Deus. 7%. Hoje é 31%. E de cristãos, hoje o Brasil tem 60%. Se o Brasil quiser, ele elege um presidente. Só os cristãos elegem um presidente. Não sabemos a força que temos, então, né? E é uma força enorme, enorme mesmo. E as igrejas abriram, aos poucos, elas foram abrindo para o assunto política. E isso foi muito bom, porque nós temos muitos políticos que são cristãos de verdade. Nós temos também os que não são, e a gente se decepciona muito às vezes com isso. Mas temos os verdadeiros, e eles têm feito diferença. Eles têm feito diferença na hora de votar e tudo. Hoje mesmo eu estava vendo sobre o ministro do STF, Barroso, que não está deixando entrar os missionários nas tribos indígenas, por causa, alegando que os missionários podem levar a Covid para os índios. Mas ele precisa enxergar o bem que os missionários fazem para as tribos indígenas. Eles levam medicamento, eles pegam as pessoas doentes e levam para os hospitais. Então, é o contrário que acontece. Mas quem nos defende lá? É a bancada evangélica. Se não tivéssemos esse pessoal, a gente perdia todas as causas. E sobre o conservadorismo, nós somos conservadores naquilo que diz respeito aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos morais que Jesus deixou. Por exemplo, nós não somos a favor do aborto
Isso é considerado um conservadorismo, não ser a favor do aborto. Nós não somos. Nós também não incentivamos o casamento gay, mas também nós não abandonamos a pessoa que fez aborto ou a pessoa ou o homossexual que chega para a igreja. Pelo contrário, nós lidamos com ele, nós damos assistência espiritual, damos assistência psicológica, amamos, damos amor, damos família para eles. E é entendendo que quem vai mudar a pessoa é Jesus, Deus, não somos nós. Por exemplo, nós não somos a favor da droga, da liberação das drogas. Exato. Isso tudo faz parte do conservadorismo. Mas também não abandonamos a pessoa que usa droga ou álcool. Pelo contrário, tratamos quando ela chega. Então, é uma coisa relativa, depende da forma que você entende. Nós temos a ministra dos Direitos Humanos, né, que é a ministra Damares, ela cuida muito desses assuntos, que são os assuntos mais polêmicos dessa área, né? Meu Deus, como aquela mulher está carregando uma carga pesada, né? É verdade. Mas o objetivo é muito bom, é o objetivo de conservação da família, porque a família é o primeiro projeto de Deus e nós precisamos trabalhar para a conservação dela. Essa questão da família é tão importante. Então, se você fala, vocês são conservadores, nesse sentido, nós somos sim, nós somos conservadores. Agora, se é direita, esquerda, cada um vai escolher, mas hoje, no meio evangélico, a maioria é de direita, porque nós vemos o que tem acontecido com o que a esquerda tem feito. E ela tem ido muito... entrado muito em choque com os ensinamentos do Evangelho. Exato. Né? Ok, gente, nós estamos aqui com a nossa apóstola Noemi Torres, com palavras tremendas. Eu fico muito feliz desse primeiro programa, Frente a Frente com o Pastor Brito, ser com a nossa apóstola Noemi Torres, com informações extremamente importantes, nos atualizando a respeito do ministério. Fico muito feliz, viu, apóstolo, com a tua presença, inaugurando esse momento muito especial no meu programa Frente a Frente com o Pastor Brito. Vamos encerrar então? Agora eu vou encerrar com uma pergunta sobre mundo, né? A senhora viu que eu comecei num aspecto pessoal, fui para o ministério, trabalhamos com relacionamentos, falamos sobre pandemia, falamos sobre política e agora falando sobre mundo. A senhora acha que essa pandemia é um sinal dos finais de tempos, né? O final de tempos para a humanidade? Eu sei que é difícil a pergunta, né? É verdade, mas ela pode ser um dos sinais. Vão ter muitos outros ainda, né? Mas, de qualquer forma, ela nos acorda, isso, sabe? Fala por isso, né? E a gente começa a olhar as coisas com um olhar diferente, sai do comodismo, e a gente começa a ver que aqueles sinais que estão na Bíblia, eles são verdadeiros, eles estão começando a acontecer. Eu creio que é um início. Exato. Sabe? Porque foi um despertamento da igreja mundial. Foi. Não foi algo do Brasil, não é regional, é mundial. Por isso eu entendo que sim, pode ser um Porque sinal. é uma pandemia para o mundo todo. Exato. Isso não é uma coisa que acontece, né? Acontece pandemia... Não, desde quando eu existo como gente, nunca viu, eu não nunca é? vi uma coisa dessa. Então, acontece pandemias regionais. Exato. Mas no mundo todo, isso é para se pensar. Exato. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Nós estamos muito felizes por vocês estarem nos prestigiando com a sua audiência. Falem sobre o nosso programa, falem no horário que nós estamos trabalhando, frente a frente com o Pastor Brito, hoje, no primeiro programa com a nossa apóstola Noemi Torres. Apóstolo, eu quero agradecer do fundo do meu coração por tua presença, todo o Ministério Luz para os Povos sendo aqui representado pela sua pessoa. E eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais para nós encerrarmos o nosso programa Frente a Frente com o Pastor Brito. Uma coisa que queima meu coração, Pastor Brito, é o desejo de ver o mundo evangelizado, sabe? E eu queria que cada pessoa que nos ouve hoje buscasse um fogo novo no coração, para que essa pessoa pudesse evangelizar e, como diz o nosso slogan, e ganhasse uma vida de cada vez. Amém. E tratasse essa vida
Porque se todos nós ganharmos uma vida por ano, nós vamos contribuindo de uma forma muito positiva para o crescimento do Evangelho e para a salvação da humanidade. Eu estava vendo uma estatística que por dia no mundo morrem 55 mil pessoas sem Jesus. E é nossa responsabilidade levar Jesus para as pessoas. Então esse é o meu desafio. Ok, muito obrigado. Então, as considerações finais. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, por essa oportunidade de começarmos esse programa e termos continuidade no decurso da existência da Web Rádio Família Luz. Eu quero agradecer profundamente também a nossa apóstola Noemi Torres por separar esse tempo, estar conosco aqui no nosso estúdio da Web Rádio Família Luz, e pedir a você a sua audiência nos próximos programas. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Programa Frente a Frente. Esporte, política, economia, ciência, fé, família, saúde e muito mais. Programa Frente a Frente. Sempre uma entrevista que certamente lhe chamará a atenção.